Bom dia a todos. Nessa aula eu vou mostrar para vocês o teste de Shor e o teste de Kusum, né, que é de soma cumulativa, que são testes de breaks estruturais, ou seja, de quebras, né, quebras, por exemplo, numa série temporal. Então, para que serve isso? Deixa eu exemplificar aqui. Eu carreguei no Tableau uma série temporal de roubo de veículos do estado do Rio Grande do Sul. Ela começa aqui em janeiro de 2015, vai até 2025. E em 2019 a gente teve uma intervenção do governo estadual. Chama lá gestão de resultados, e o que se alega é que depois dessa data, então, de 2019, teria tido uma queda desproporcional, né? Quer dizer, uma queda significativa no volume de roubo de veículos, de furto de veículos, de homicídios e assim por diante. Então, o que o teste de Shor e o Kusum vão fazer é verificar, né, se nessa data, especificamente 2019 em diante, a série é diferente, se ela é diferente ou não, antes de 19, depois de 2019, ou se os parâmetros da equação mudam. Eu vou explicar o que é isso. Então, por exemplo, vamos pedir aqui para o Tableau ajustar uma linha de tendência linear a essa série, né? A gente vê aqui, então, um momento por volta de 16, 17, que ela está acima dessa linha de tendência. Depois, aqui em 2020, na época do Covid, está bem abaixo da linha de tendência, mas, de modo geral, uma reta linear descreve bem essa série, né? Vamos descrever os parâmetros dessa série. Então, o Tableau está dizendo aqui que a gente tem 123 observações, 2 graus de liberdade, né? A gente está vendo aqui o intercepto, né? Começa mais ou menos com 1.800 roubos de veículos por mês, e o outro é o beta, que é a inclinação da reta. E repare que ele traz aqui, isso aqui é importante vocês reterem, o SSE, que é a soma dos erros quadráticos, porque a fórmula do teste de Shor vai utilizar essa soma dos erros quadráticos, né? Só que o que ele vai fazer? Ele vai pegar isso que a gente chama de equação restrita, que é a equação completa, né, de 2015 até 2025, e vai comparar. Vamos, então, criar uma equação para o período pré-2019, de 15 a 2018. Vocês veem já, então, que o intercepto, né, cai para 1.600, que a reta é bem menos inclinada. Certamente, se a gente pegar aqui esses parâmetros agora, né, são só 48 casos, né, e o SSE, soma dos erros quadráticos, mudou, né? Mesma coisa se a gente pegar o período pós, né? Vamos então pegar e deixar só os anos de 2019 a 2025, está aqui uma nova reta, o intercepto é bem menor e ainda tem uma queda, né? Agora, a pergunta é, essa queda que a gente está vendo aqui nesse período, né, de 19 a 25, ela é significativamente menor, né, do que do período pré-2019, que essa quebra é significativa? Então, deixa eu passar agora rapidamente para o ChatGPT, onde eu peço para ele mostrar a fórmula, né? Então, justamente, a fórmula do teste de Shor é os resíduos, a soma dos resíduos, né, do modelo integral, né, menos, né, a soma do período pré com o período pró, dividido por K, que é o número de parâmetros que a gente está estimando, no caso são 2. É um teste conjunto, né, de mudança dos parâmetros, né, o teste de Shor. E no denominador a gente tem de novo, né, os 2 segmentos, né, dividido por o número de casos em cada segmento, pré e pós, menos 2 vezes K, que é o número de parâmetros que a gente está estimando. Bom, ele vai exemplificando aqui o que é cada um dos termos. Então,
a nossa hipótese aqui, 0, H0, é que não tem quebra estrutural nos parâmetros, né? Eles são iguais nos dois períodos. Esses parâmetros eu estou falando aí de intercepto e do beta, né? Da inclinação da reta. E o H1 é que há uma quebra estrutural. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comparar, através da estatística F, esses períodos, né? Se o F já tem uma distribuição conhecida, ele tem valores críticos, ele compara, então, o valor obtido com o valor crítico. Se for acima de determinado, né, nível de probabilidade, ele diz que a quebra foi significativa ou não. Em seguida, eu vou mostrar para vocês agora rapidamente o teste de Kusum. Qual é, acho que, a grande vantagem do Kusum? Vocês viram que no teste de Scholl a gente precisa estabelecer uma data, né? Nem que seja aproximada, de quando a gente acha que começou a diferença, a nossa intervenção. Então, o governo começa em 2019, mas não necessariamente os efeitos são imediatos, né? Eles podem ser defasados, você pode ter começado de fato mais tarde, e você pode ter também quebras anteriores, em 2018, em 2017, né, que você não está medindo. A gente estabeleceu 2019 e ele vai calcular o antes e depois com base naquela data. O Kusum não, né? Ele tem essa vantagem de ele identifica, né, ele tenta identificar na série se e quando foi o momento da quebra. Está aqui a fórmula do Kusum, né? Isso que eu gostaria de... ele também é baseado na regressão, mas é uma regressão recursiva, né? O que é isso? Deixa eu voltar lá aqui para o Tableau. Então, algo recursivo é algo que você volta sistematicamente a ele, né? Como se tivesse um loop. Ele calcula primeiro os parâmetros da reta aí, total, depois ele vai pegando janelas, né? Pedaços dessa série e vai projetando qual seria, por exemplo, one step ahead, né? No próximo mês, qual seria o número de roubo de veículos predito. E ele compara, em cada momento, o predito com o observado. Essa diferença entre o predito e o observado é o que a gente chama de resíduo, né? Então, quando a gente fala que o Kusum é a soma acumulativa desses resíduos, né? Diferença entre o predito e o observado, né, nesse modelo de regressão recursiva. Deixa eu voltar lá de novo para o ChatGPT. Bom, a fórmula é um pouco mais complexa, né? Não vou entrar aí nos meandros da fórmula. Então, as diferenças entre os dois, né? O teste de Scholl é paramétrico, né? Significa que você supõe que os seus dados tenham distribuição normal. O Kusum não tem necessariamente essa suposição. Como eu falei, o Scholl, né, exige que você determine a data da quebra. O Kusum não, ele detecta automaticamente se existe algum ponto de instabilidade, né, que sugere uma quebra. E o teste de Scholl ele é mais sensível a mudanças bruscas, que seriam, por exemplo, mudanças de nível, né? Os roubos de veículo vêm numa média, subitamente, depois de 19, mudam de média. A gente viu que não é bem isso que a gente viu mais, foi uma mudança gradual, né? Uma queda linear. Então, o Kusum ele é mais sensível a esse tipo de mudança. Vamos passar agora lá embaixo. Vamos ver, eu coloquei aqui, eu tinha os dados de roubo de veículos. Ele monta aí tanto o teste de Scholl quanto o teste de Kusum. Deixa eu só ver se eu estou pegando a versão correta. Parece que sim, né? Vamos examinar rapidamente aí o código. Então, ele leu aqui os períodos, tá certo? 2015, né? 120 meses, frequência mensal, né? Ele vai, então, fazer aqui para RS uma equação completa, né? Uma regressão de mínimos quadrados ordinários, né? E vai reter o RSS. O breakpoint está aqui em 2019, depois está aqui o que eu falei, né? Ele vai calcular duas outras equações, uma para o período pré e outra para o período pós-2019, salvando o RSS de cada uma delas,
finalmente ele calcula o teste de Sholl, né, que é o F, né, da diferença, está aqui exatamente aquela fórmula que a gente viu acima, o F calcula a diferença entre os períodos. Depois ele vai plotar o COSUM. O COSUM, ele é uma técnica mais gráfica, né? Na verdade, então ele vai plotando num gráfico aqueles resíduos, vocês vão ver, ele coloca um limite inferior e superior de 5%, você define aí o limite, e quando o gráfico, a linha supera esse limite, você tem um indício de que a série é instável, então que pode ter tido uma mudança de nível. Carrega as bibliotecas aí do Python para fazer isso, ele faz aí o código, então está aqui. Então a primeira coisa que ele me dá é o F de Sholl, né? 34, vocês vão ver lá na frente que isso é significativo. Aqui ele me fez o gráfico, mas não está com os meses. Então eu tenho lá na frente, eu pedi para ele corrigir e me colocar os meses na tabela. Então aqui. Então vocês veem, né? O COSUM está aqui em linha azul e nos tracejados em vermelho a gente tem o limite superior e o inferior. Então a gente vê aqui no começo da série, ele passa desse limite superior. O que significa? Você tem mais casos previstos do que o observado. Quer dizer, provavelmente você teve mais crimes do que o esperado naquele período, que é o período, inclusive, da recessão econômica, de 14 a 16. Depois você tem um período, né, que não começa exatamente em 2019, começa um pouquinho antes, em que ele ultrapassa o limite inferior da série, ou seja, de toda forma ele mostra, quer dizer, você teve aparentemente uma quebra aí por volta de 2019, onde você teve menos casos do que o esperado pela regressão recursiva, né? Então tá aí, tanto o teste de Sholl quanto o teste de COSUM, eles dão sugestões, né, de que houve alguma mudança na série histórica de roubo de veículos nesse período. Agora, como eu falei, isso não te permite fazer inferências causais, né? Se deve necessariamente ao programa, porque você vai ver, por exemplo, outros estados, né? Aqui eu estou comparando a tendência deixa eu pegar aqui o roubo de veículos, do Rio Grande do Sul com, por exemplo, Santa Catarina, né, que é o estado vizinho. Deixa eu pegar aqui, em vez de ano, pegar trimestre. Deixa eu tirar 2025, está fora já. De modo geral, né, exceto aqui no final, elas variaram em conjunto, né? Então pode ser que seja uma tendência nacional. Né, a queda aí do Rio Grande do Sul é maior, né, mas não ocorreu só no Rio Grande do Sul. E depois também o que eu falei, essa quebra pode ter ocorrido em outros momentos, né? Olha aqui 2020, novamente mostrando, né, o efeito da pandemia, né? Quer dizer, como a série tem uma tendência linear, muito provavelmente se você pegasse em outros pontos e calculasse o teste de Sholl, você também teria quebras significativas. Questão de ver aí, talvez, qual é a maior, né, usando o F. E o fato é que em 2019 a gente tem uma explicação teórica, né, que foi a intervenção, que foi o início do novo governo. Agora, você pode fazer, obviamente, essa avaliação de impacto de forma mais robusta, utilizando modelos causais, né, como, por exemplo, grupos sintéticos ou modelos de diff in diff, né, diferenças em diferenças, que aí sim eles levam em consideração tanto um grupo de controle, né, que seria o seu contrafactual, quanto tendências anteriores da série. Em todo caso, às vezes essas quebras são muito nítidas e muito evidentes, e para isso o COSUM e o teste de Sholl são úteis, né? Quer dizer, se eles não mostrarem uma quebra, aí você já pode parar a análise praticamente desde o início. Se mostrar que houve uma quebra, aí sim você vai sofisticando a sua análise. Era isso por hoje, espero que tenham gostado do vídeo.